Peraí, Ianca Aparecida da Silva Santos. tá, Ianca Aparecida. Eu posso entregar a filmagem, a gravação no TCC? Tem problema para você? Não. Tem problema não, né? Já estou gravando. Quero te agradecer, primeiramente, pela disponibilidade, te parabenizar, né, por você ser uma guerreira numa comunidade, numa selva que eu acho que você viveu, né? E te dizer que eu tive uma irmã que era oriunda de um abrigo. Minha mãe adotou, antes de eu nascer, adotou uma menina. Só que eu conheci ela, só que eu vivi pouco tempo com ela, que ela morreu aos 22 anos. E aí eu não, tipo assim, não tive o prazer de... Eu tenho vagas memórias dela, não tive o prazer de conviver mais tempo com ela, né? E aí eu quero te perguntar, como é que foi para você viver num abrigo? Com quantos anos você chegou e como é que foi para você viver num abrigo? Eu sei que a pergunta, provavelmente as pessoas já devem te fazer bastante, mas a gente precisa dar as respostas, né? Como é que foi Sim. para você? Eu entrei com 7 anos de idade, 7 anos. junto de mais 5 irmãos. Inicialmente era para a gente ir para o SAICA, né, que é Serviço de Acolhimento à Criança e Adolescente. Porém, por falta de vaga, eles mandaram a gente para o orfanato. Então, a gente não foi para o SAICA propriamente dito, e sim para o orfanato, que era um regime antigo. Não tinha liberdade, não tinha essa questão de saída o tempo todo, você só saía da instituição se fosse para ir para a escola ou para curso. E isso na companhia dos educadores. Eles te levavam na porta e buscavam na porta da instituição que fosse fora do abrigo, no caso. Entrei com 7 anos, com 16 o orfanato que eu estava fechou, e aí dos 16 aos 18 eu fiquei em Saica. E aí, nesse período, eu passei por 2 saicas diferentes. O orfanato não é Chiquititas, então não é aquela maravilha que todo mundo acha que vê na TV, que a gente tem uns uniformes super fofinhos, que as tias são super legais. Tem uma parte um pouco triste de toda essa história, né? Inclusive foi o motivo pelo qual a instituição onde eu estava se fechou. Tudo que a gente ganhava, elas vendiam, a gente não tinha acesso a nada. Um exemplo simples que as pessoas falavam assim, nossa, é tão divertido, para quem era visita, né? Sim. Vinha na casa e via a gente fazendo, por exemplo, a carta de fim de ano, que era 5 cartas por criança para o Papai Noel, que é aquele programa que tem até hoje, de você mandar cartas no correio, e algumas pessoas vão, pegam essas cartas e dão um presente realmente para a criança. A gente recebia, mas nunca via o presente, porque ele já ia direto ser vendido. Então a gente nunca chegou a abrir os presentes que vinham do correio. Recebia, mas não podia nem ver, porque era vendido. Batiam, outras coisas. Entendi. Esse orfanato, ele era público ou ele era privado? Ele recebia dinheiro do governo? Como é que era? Era privado. Era Ele era privado. privado inicialmente, vivia apenas de doações. Quando passou a ter convênio com o governo para receber verba pelas crianças que fossem institucionalizadas, aí o fórum começou a pegar mais em cima, ficar mais de olho, ter mais atenção às coisas que aconteciam lá dentro, pesquisar mais para onde ia as coisas que a gente ganhava, ou por que tanta criança reclamava de apanhar, de medo de escuro, medo de várias coisas, sendo que a instituição estava lá para ajudar e não para regredir ou trazer mais traumas. Com a parceria que eles fizeram com o governo veio em cima, começou a perceber as irregularidades, né? E veio a fechar a instituição por todas essas irregularidades que eles tinham. E lá, Inicialmente, só com doações. entendi. E lá vocês tinham acompanhamento profissional, psicólogos, profissionais assistentes sociais, antes do governo, que ajudassem vocês? Tinha. Só que, assim, era muito... Elas eram, de certa forma, induzidas pela diretora. Então, assim, a psicóloga só teria acesso àquela criança que eles quisessem. E pelo Sim, período que eles quisessem sim. e aonde eles quisessem. Então, por exemplo, a gente ia ter a sessão numa sala perto da sala de estar, para que a educadora ficasse de olho no que a gente estava falando ou não. Porque esse relatório ia para o fórum. Chegando ao fórum, eles não gostariam que o fórum soubesse que a gente estava apanhando, que estava sendo vendidas coisas. Então, tudo num ambiente totalmente controlado.
para que a gente não pudesse vazar nenhuma informação que eles achassem inapropriada. Sim, esses psicólogos, eles eram contratados pelo orfanato ou era de fora? Ou é contratado de fora? De De fora. fora. Isso na época do governo? Ou da E contribuição do governo aí, ou antes? mesmo sendo uma instituição particular Uhum, ou privada, mesmo sendo ligada ao governo ou não, uhum, elas têm que ter acesso aos serviços que o governo propõe. Por exemplo, sei. mesmo a gente estando numa instituição que não tinha parceria com o governo, a gente precisaria ao fórum do mesmo Uhum, jeito. uhum, A assistente social ia passar lá de toda forma. Os sim, psicólogos precisavam ter contato diretamente com o fórum, mesmo a gente estando em uma instituição particular. Isso eles não podem barrar, sim, porque se você pudesse abrir uma instituição, o governo pelo menos deixava com essas condições, né? sim. As psicólogas que tentaram, porque teve psicólogos que tentaram denunciar a instituição, que pararam com o programa e perceberam essas irregularidades, foram algumas, de certa forma, estavam com medo de processo. Sim, Elas tentaram denunciar, só que quando elas iam fazer a denúncia, a diretora armava uma situação em que a psicóloga saísse com medo. entendi. Não te ouço. Não consegue ouvir? Agora estou ouvindo. Ah, um dos exemplos a diretora deu para as crianças doce e falou para todas as crianças que passassem com aquela psicóloga que denunciou, falasse que a psicóloga abusava delas enquanto estava tendo a sessão. Nossa. Porque aí não ia ser levado em consideração o que a psicóloga falava. Era 5 Aham, crianças, a diretora falando e só a psicóloga falando que aquele lugar era ruim. E sim. nada, ninguém mais confirmando a história dela. Então, eles faziam muito dessa situação. Sim. Chegou, sim, algumas denúncias por visita, falando assim, ó, pessoas que vinham visitar e falavam, essas crianças não estão bem, tem alguma coisa errada com essa instituição. Já chegou de familiares denunciar a instituição falando, ó, eu estou percebendo algumas marcas no meu filho, na minha filha, não é de cair, não é de Uhum, correr, uhum, e não está sendo investigada, mas é um aqui, um ali, tipo, eles não faziam a ligação como um todo. Era feitas as denúncias, por exemplo, na delegacia, e eles não juntavam as peças. Por ser uma instituição, geralmente eles falam assim, manda para o Conselho Tutelar. E quando você já está no programa que é do Conselho Tutelar, o que faz depois disso? é difícil, né? A Não tem escola Rebi como fazia fugir. isso. E aí eles Sim. ficavam assim, tá, mas eu vou denunciar para o Conselho Tutelar umas crianças que estão dentro do programa que, teoricamente, é do Conselho Tutelar. Então, para quem a gente chega depois? Tinha Né? muito disso também. Entendi. Mesmo com todas essas adversidades, qual a importância do abrigo na sua vida? Então, ele foi muito importante, a questão da nossa autonomia. Apesar do orfanato onde eu morava, eles ter essa maneira bruta, rígida de tratar as crianças, eles não deixaram de fora a nossa oportunidade de crescimento. Então, eu Uhum, sempre tinha acesso a cursos, cursos que não eram pagos, então era, por exemplo, cursos que tinha para a comunidade, eles nos cadastravam para participar, mesmo que uma educadora tivesse que buscar na porta e trazer de volta. Tive acesso ao programa Jovem Aprendiz, então quando a gente começou a fazer 15 para 16 anos, a primeira coisa que eles faziam era procurar emprego, nos ensinar como fazer um currículo, colocar em cursos de computação e demais cursos, pensando que a gente precisaria fazer os 18 anos e ter autonomia depois disso. Então, eles trabalhavam essa parte da autonomia. Lá dentro também a gente fazia todas as tarefas dentro do orfanato. sim, Tarefa de casa. Então, a gente sabia passar roupa, limpar a casa, porque eles falavam, vocês vão ser adulto, daqui para frente é só vocês por vocês. Então, pelo menos as tarefas de casa vocês têm que aprender a fazer, para quando for um adulto você pelo menos saber cozinhar e sobreviver por você mesmo. Apesar que cozinhar, propriamente dito, a gente não aprendia, porque essa é a única restrição que eles tinham da gente não entrar na cozinha. aham, Porque já houve casos de queimadura em crianças, então, tipo, eles preferiam restringir um pouco a cozinha, ou se a gente fosse aprender qualquer coisa de culinária, era no refeitório. A tia sim, descascava batata e ensinava como fazer, a gente fazia, mas com ela de olho, sim, 24 horas para ninguém se machucar. aham, Então, teve sim, mesmo apesar de toda essa questão de que a gente teve antes com o orfanato, o Saica também tinha esses programas pra gente. sim, Então, sempre, os Saicas de hoje em dia, principalmente, ainda bem que mudaram essa questão, né? Vamos se dizer, esse botãozinho, e tá, entender que a gente precisa
da autonomia dentro das instituições, porque antes era, vamos contratar educadores para fazer tudo dentro da casa. É necessário ter educador? É necessário. Mas tem algumas coisas que os jovens podem aprender a fazer para quando fazer 18 anos não ficar solto. Não Sim, sabe, por exemplo, não sabe nem arrumar a cama. sim. Antigamente era assim, eles não sabiam nem arrumar porque as educadoras faziam tudo. Na entrevista com o desembargador, ele falou que uma coisa que me chamou a atenção, e agora você falando, é que as crianças no orfanato, na casa de acolhimento, elas estavam passando ali tipo como por uma prisão, né? E aí eu não via dessa forma que você está falando agora, mas pelo que eu estou entendendo, acontece bastante. Na hora de você participou do Jovem Aprendiz. Nesse momento, você saía sozinha e voltava? Quando eu comecei a trabalhar, sim. Uhum. Porque eu já não estava mais também no orfanato. Eu Você já... estava no SAICA. E no já... SAICA, eles promovem a sua autonomia de você ir e vir sozinho. Se você quer o direito de poder sair, por exemplo, para ir no shopping, para ir no McDonald's, então você tem a responsabilidade de ir até o seu trabalho e voltar. O que eles ajudavam é, por exemplo, tá faltando condução, tá faltando documentação, tá faltando roupa para que você possa trabalhar, então a gente vai atrás dessas questões. Mas para ir e voltar, é responsabilidade totalmente sua. Se você quer aprender mais alguma coisa, por exemplo, eu estou trabalhando agora, que era o meu caso, como auxiliar administrativo, na área administrativa. Eu já tinha feito no orfanato o curso de computação, mas se eu precisasse fazer qualquer outro curso, eu mostrava essa informação lá para os responsáveis da instituição e eles iam atrás para que eu pudesse ter esse curso a mais se eu quisesse. Sim. No orfanato, eles deixavam e não deixavam. Por exemplo, o trabalho eles deixavam. Eu saí sozinha. Mas para a escola eu não poderia ir sozinha. Sim. O curso técnico que eu fazia, que era o curso... Eu fazia o projeto Arrastão, que fica na Zona Sul de São Paulo. Foi através dele que eu ingressei no meu primeiro trabalho. Sim. E o projeto Arrastão, ele paga as crianças de comunidade, jovens que têm baixa renda, né? Então, não era só para quem estava institucionalizado, e sim, na verdade, era para quem estava em comunidade. Sim. Paga para você fazer um curso profissionalizante. E o que eu fazia era arte além dos muros, que propriamente dito seria o grafite. Legal. Que era uma das artes que eu mais gostava de fazer, uma forma melhor de se expressar. E aí, quando eu ia para o projeto, as educadoras buscavam e levavam. Para ir ao trabalho, eles só me levaram 1 ou 2 vezes. Depois disso, eles falaram, a partir de agora, sua obrigação, porque você precisa ter a autonomia de chegar no seu horário, no seu trabalho, voltar no horário certo. E a gente só vai deixar anotado que você está saindo e quando você está voltando. Só isso. Lá no momento que você estava nesse processo de ir e voltar do trabalho, provavelmente haviam outros jovens que também estavam. Algum deles deserdou, tipo, não voltou para o orfanato? Geralmente, quando eram jovens que estavam em cursos ou em trabalho, é muito difícil eles tentar fugir por isso, sabe? Tipo, tô indo pro trabalho, eu fujo. Não, quando era para fugir, eles faziam isso, por exemplo, à noite, quando não tinha nada para fazer. Sim. Ou, por exemplo, eles não têm curso de final de semana, eu vou fugir. Entendi. Mas eles nunca faziam nesses horários, porque de certa forma, nós tínhamos a noção que essa era a única responsabilidade que a gente tinha. Era a única coisa boa que eu realmente tinha para mim. Sim. E aí eles tentavam não acabar com isso, porque senão acabava com toda a saída de vez. Porque no orfanato não sairia para mais nada. Como você vê, como você enxerga a sociedade nessa questão do menor que está no orfanato? Como é que você vê a forma de ver da sociedade? A sociedade ainda tem um grande preconceito com jovens institucionalizados. Eu sofri muito preconceito na escola, inclusive, pelos próprios professores e diretora. Inicialmente, eles não quiseram me abrigar dentro da escola, mesmo tendo vaga, por saber que eu era de orfanato. Porque se tem a ideia de que quem educa é pai e mãe. Se você não tem pai e mãe, você não tem educação. Que era o que eles já falavam pra gente. Ou que você tem várias doenças. As próprias professoras achavam que a gente tinha piolho, que a gente tinha sarna, que a gente tinha um monte de coisa que não tinha. Porque eles achavam que jovens de instituição era assim, tipo, largado, não tinha acesso a nada.
Fora a questão comportamental, eles achavam também que a gente tinha problemas intelectuais. Inclusive, tinha professoras que não saíam do meu lado e ficava toda hora perguntando se eu tinha entendido a lição, porque eu era de abrigo. Como se isso também afetasse de alguma forma o meu aprendizado. E aqueles que realmente precisavam, que elas viam que era de instituição que realmente precisavam, elas afirmavam a teoria delas, de que crianças de abrigo têm problemas intelectuais, crianças de abrigo vão ter doenças, crianças de abrigo não têm educação, que era o que eles sempre falavam. E na cabeça deles, os jovens, principalmente homens, que são de abrigos, vão ser marginalizados depois que sair. É sempre o que eles falavam, vocês não vão ter nada da vida de vocês, só vão sair daí ou ficar preso ao programa e fazer parte de outros programas, que já tem conhecimento, por exemplo, CTA, que é para moradores de rua, ou falavam que a gente ia se prostituir, nunca via uma coisa além, entendeu? Falava assim, enquanto você tiver, você tem do bom e melhor, mas quando sair, quem é você? Era muito o que se ouvia das pessoas de fora da instituição. No orfanato era ambos os sexos? Ambos os sexos. E a maioria das instituições são de ambos os sexos. São raras instituições que é separado, meninas e meninos. Entendi. Se for internato, no caso, né? Internato geralmente é separado os gêneros. E república, onde eu morei, era separado, porque aí você é maior de 18 e para evitar possíveis gravidez, eles colocam as meninas de um lado, meninos de outro, em outra casa, para não ficar junto. Na sua passagem pelo abrigo, o que marcou de bom ou de ruim para você? O que marcou em toda a sua trajetória dentro do abrigo, o que te marcou mais? De bom, eu, de certa forma, eu me sinto muito privilegiada. Por quê? Quando eu estava com meus pais, eu não tinha acesso a um monte de coisa. Eu não sabia o que era McDonald's, eu não sabia o que era fast food, eu não sabia o que era uma higiene básica. E a instituição, ela traz para você essas coisas. Ela traz essa gama, por exemplo, quando eu estava no orfanato, por mais, às vezes ruim que parecia ser, tinha dias que a gente passeava pro shopping, o Parque da Mônica e da Xuxa, incontáveis vezes. A gente ia para lugares que outras crianças não tinham acesso. A gente tinha acesso à internet, à TV, tínhamos acesso a vamos se dizer, saneamento básico, coisa que não tinha na minha casa quando eu morava com meus pais. Essa é a parte boa. A parte ruim é que, assim, em algumas instituições você vê que tem bastante autonomia, em outras não tem quase nada. Então fica nesse quebra-gelo. Se você passar por várias instituições diferentes, você vai ver quais aquelas que trabalham essa autonomia e quais não. E aí ainda se falta um pouco de comunicação entre os serviços que estão ligados. Por exemplo, hoje em dia não tem mais, propriamente dito, nenhum orfanato. Mas por quê? Ele pode ter só na questão pública, e aí eles não contam. São privados, né? Quer dizer, se tem uma instituição privada, um orfanato privado, eles não contam. Mas existe. Então, pode acontecer de uma criança sair desse privado e ir para um público, que é o SAICA. No orfanato, ele vai aprender a fazer de tudo. No SAICA, ele não aprendia de nada, que foi o que aconteceu comigo. No orfanato que eu passei, eu aprendi de tudo e fui para o SAICA, onde as tias faziam tudo. Entendi. E as meninas não sabiam fazer nada. Quando eu fui para a República, elas não sabiam fazer nem comida e nem limpar a casa. E na República você é obrigado a saber de tudo. Eles só te mandam para lá. Fez 18, o problema é seu. Já é maior de idade, se vira. Era isso. Se você não sabe, o problema é seu. E como é que ficaram os seus irmãos? Eles foram adotados ou não? Como é que foi? A gente passou pelo mesmo processo que várias crianças, né? Quando entra, a primeira parte que o fórum pensa, né? É em restituição familiar, que seria nós voltar para os nossos pais. Então, passamos praticamente 3, 4 anos tentando voltar para os nossos pais. O que eles fazem por trás, por exemplo, se seus pais precisam de psicólogo, eles vão marcar o psicólogo, vão fazer os atendimentos. Se a questão é trabalho ou estudo, eles vão tentar te matricular numa escola para finalizar seus estudos e tentar encontrar um trabalho para você, fazendo um currículo ou entregando. Depois de 4 anos, a gente decidiu, eu e meus irmãos, a entrar para a adoção, porque não queríamos mais voltar para os nossos pais, até porque não víamos mais a chance de querer voltar, porque se voltasse,
ser a mesma realidade de antes, ia ser os mesmos problemas de antes, as mesmas faltas que a Sim. gente tinha. Por exemplo, não tinha alimentação na minha família. A Uhum. gente comia ração para tentar sobreviver e quando comia ração. Ia para a Ração? escola para comer, que era o que a gente conseguia roubar, por exemplo, para comer. Ou Aham. roubava nas feiras que tinha perto de casa para ter o que comer. Aham. Então, aí quando a gente viu que no orfanato, no abrigo, a gente teria a melhor opção, ou ser adotado seria a melhor opção, já fomos para essa. No Brasil, eles não adotam junto muito. Quando é irmãos, eles não adotam todos os irmãos. Sim. A gente já sabia disso, pesquisamos algumas estatísticas, assim, conversando tanto com as tias dentro do orfanato quanto com o fórum, qual seria a possibilidade da gente se adotar todo mundo junto, eles falaram que nenhuma. Então decidimos cada um ir separado. Uhum. 3 irmãos mais novos meus foram adotados, um está na Itália, uma na Espanha e uma em Tapecerica da Serra. E os Foram 3 mais velhos, contando comigo, a gente não foi. Entendi. Foram adotados, foi para fora do país? Foram, e a gente ainda tem contato. Entendi, Todos legal. os 6 têm contato Legal. ainda. Mas Legal. isso é também uma escolha da família. Se a Sim. família quer manter o contato depois de adotado, se eles querem ou não. A gente assinou um contrato pedindo para que, se meu irmão fosse adotado sozinho, a gente manteria o contato, que era a única Sim. exigência que a gente queria. Só Sim. saber se ele estava bem. Mas aí eles têm contato também, vocês têm contato com seus pais ou não? Os nossos pais biológicos? Biológicos, isso. Não. Não. Optamos por não ter. Você sente Houve falta? uma época que a gente foi atrás, procurar onde eles estavam. Começamos por onde a gente lembra, né? Sim. O endereço antigo. Eu fui atrás quando eu tinha 21, eu tô com 24. Sim. E percebi que ter o contato com a minha família não ia mudar tudo que a gente passou. Não Uhum. ia restaurar, sabe, aquele elo que se quebrou. Minha mãe, inclusive, ela tem problemas mentais. Então, hoje, ela não se recorda muito bem das coisas. Ela Sim. tem relapsos de memória. Então, às vezes, ela lembra qual é o nome dela e tem vezes que ela não lembra. E tem horas que ela lembra que ela teve filho e tem horas que não. Então, assim, para evitar toda essa questão, até porque ela não vai lembrar de tudo que ela fez, Uhum. e ficar perto dela, para mim, particularmente, trazia muita dor. Então, eu Sim. só fui lá para perdoar pelo que ela fez e seguir minha vida. Sabendo que ela estava bem, eu precisei, tipo, seguir. Eu também tinha contato com o pai dos meus irmãos, né, que é meu padrasto, que cuidava de mim quando eu era criança, e a gente também preferiu cortar laços, Entendi. porque já não tinha mais sentido, porque a gente já não era mais família, entendeu? Era Sim, alguém sim. estranho que vinha nos visitar igual no abrigo. Só vinha Entendi. visitar e quando vinha. E qual a idade do seu irmão mais novo? Você é mais velha, não é isso? Eu sou a quinta mais velha. A quinta. Ah, tem um mais velho que você ainda. Tem mais velhos. É que assim, a gente foi pro orfanato em 6. Em 6. Nós, pela contagem que eu e meu irmão Igor, que tem a mesma idade que eu, mais ou menos, que a gente nasceu no mesmo ano, Uhum. são, teoricamente, 14 filhos da nossa mãe. Da E eu sua sou a mãe? quinta mais velha. Quando a gente entrou pro orfanato em 6, nasceram mais 4. Nossa. E a Do gente mesmo não... pai, com exceção do É, seu. pais diferentes. Entendi. É triste, né? É uma situação que ela não teve controle, né? Não, ela não teve, na verdade, essa educação. Sabe quando a gente fala que a mulher não teve educação sexual? Ela realmente não Uhum. teve acesso a essas informações. E ela Entendi. passou por uma série de abusos. Então, assim, vários filhos dela foi fruto de estupro, assim como eu. Entendi. Então, ela não Entendi. teve escolha, Aham. propriamente. Foram vários homens que entraram na vida dela, abusaram dela e se aproveitaram da situação dela não ter entendimento e Entendi. ela foi gerando filho. Até o fórum intervir. Quando estávamos nós 6, nasceram mais 4. Aham. Tipo, foi nascendo um após o outro. Entendi. Eu e Igor, por exemplo, nós somos. É que o meu irmão tá aqui, ele mora comigo, Sim. Igor. Aham. Os meus irmãos que moram comigo e que foi pro orfanato. Nós temos 1 ano, 10 meses de diferença. 10 E tem meses. irmãos que também são assim. Então, tipo, quando o fórum viu que estava nascendo e que ela não queria optar pela cirurgia, teve que intervir e fazer a cirurgia nela, até porque ela era incapaz de decidir pelo próprio corpo. E Entendi. aí eles tiveram que intervir e fazer a cirurgia para que ela parasse de ter tantos filhos, até porque senão ia criar uma instituição só pra gente mesmo. Entendi. E todos Entendi. os filhos estavam vindo. Aham. Você acha que o poder público faz o dever dele? Faz o dever de casa?
quando o assunto é adoção? Eu acho que tudo é questão de melhoria. O poder público ele sempre está a trabalho de melhorias, porque nada nesse mundo é perfeito. E assim, antigamente eu acho, não sei, é que assim, eu tenho minhas questões pessoais com a questão da adoção. Por exemplo, eu não acho legal o fato de hoje em dia a gente ter um catálogo para adoção, que é como eu Sim. vejo. Você pode escolher a cor dos olhos, a tipo sanguíneo, a cor, a idade, um É monte o de coisa. cadastro que fazem, né, no site, lá no sistema, né? Isso no sistema. Quando você Isso. fala assim, eu quero adotar, eles te dão uma Uhum. ficha para você Sim. preencher, qual é a cor da pessoa, os olhos, Sim. tipo sanguíneo. E eu acho que isso atrapalha. Porque se Sim. você parar para pesquisar quantas crianças estão na fila da adoção e quantas pessoas estão na fila da adoção, isso já tinha se quitado. Mas por causa do pessoal só querer criança, só querer bebê, e ainda por cima ninguém tentar, tipo, as pessoas reforçar essa ideia de que adolescente é mais difícil de ser adotado, adolescente só vai te trazer Sim. problema, crianças só vão te trazer problema, a única forma de você educar é adotando um bebê. Sim. Se eles tentassem mudar essa chave, eu acho que a chave de crianças, a quantidade ia mudar também. Você acha Mas eles que... sempre estão trabalhando e buscando umas melhorias, porque eles querem reduzir esse número, né? Sim. Ninguém quer que a criança entre com uns 10 anos e passe até os 18 lá dentro. Ninguém quer que a criança entre bebê e fique até a maioridade. Eles sempre estão trabalhando em busca disso. Tanto até na pandemia, eles buscaram outras formas de tentar ajudar esses jovens que estão institucionalizados. Sim, sim. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Se você quiser complementar com alguma coisa, é a questão de por que você acha que tantos jovens chegam aos 18 anos e não são adotados? Se você quiser complementar com alguma coisa. Eu acho que as pessoas se elas parassem de acreditar tanto na cinematografia, Cinematografia. isso, porque os filmes e séries e novelas acabam atrapalhando um pouco. As pessoas já não têm conhecimento, porque não é uma coisa acessível. Não tem livro, não tem nada falando sobre institucionalizados. Você só vai Sim. saber que aquela criança é diabética se ela te contar na escola, porque não pode espalhar também essa informação. Aí quando você vê a TV, você liga a TV para assistir um filme falando sobre orfanato, aquela criança é endemoniada. Sim. E sempre é os adolescentes que foram adotados. Ou foi uma criança a partir dos 10 anos que foi adotado que também tem um demônio. Entendeu? Assim, aí você assiste, por exemplo, a novela tá passando Chiquititas e você vê um monte de jovens que, tipo, são jovens que comumente vão conversar, sim, vai ter implicância uma com a outra, mas o que a TV mostra é como se todas elas fossem ruins, todas elas fossem de uma forma. E não tenta, tipo, desmentificar essa questão. Nós não vê nada de acervo, né, bibliográfico falando sobre isso de uma forma Eu, muito, sabe, eu tipo, tô, falando sobre os jovens. eu estou fazendo meu TCC, eu busquei literatura, biografias, eu não encontrei. Eu fiz a base de reportagens, de TCCs também e teses, né? Foi a partir daí que eu tô galgando degraus, né? Degraus no projeto. Quando eu estava fazendo psicologia, eu busquei um dos, não para fazer o TCC, porque ainda não cheguei nessa fase, mas para fazer um dos meus trabalhos, que era sobre a quantidade de crianças, que estão institucionalizadas ou que estão para adoção. Eu achei um arquivo de 2015 e eu estava fazendo essa pesquisa em 2019. Sim. Então, não tem nada também atualizado falando sobre o assunto. Sim. E não tem nada que te ajude a elaborar sobre o assunto, sabe? Que tenha sobre os jovens, ou que fala assim, por exemplo, jovens de instituição que foram adotados e que se deram bem com a família. Ninguém posta o pós-adoção, sabe? Sim. No orfanato onde eu morei, teve uma menina que foi adotada com 16 anos. Ela estava para fazer 17. Foi a única pessoa que eu conheci que foi adotada com essa idade. Sim. Eu fiz, nas minhas pesquisas, eu encontrei um casal do Rio Grande do Sul, não, de Santa Catarina, que adotou um casal de irmãos em Minas Gerais. Eles foram lá e buscaram esses dois irmãos. E aí eu encontrei outro também, que uma pessoa, uma jornalista, ela participava de um programa, ela era voluntária num programa,
E aí conheceu um rapaz, e aí ele estava para completar 18 anos, como já tinham muito tempo de conhecimento, ela estava ali dentro daquela instituição, e aí, quando ele fez os 18 anos, ela levou para casa dele, ela adotou ele, só que não no papel, né? Levou ele para morar com ela e o marido, que é um empresário. E aí tudo isso eu encontrei nas pesquisas. Casos que você acha que aconteceram, e assim, eu acharia que a população, ou esses casais que adotaram, o que sai, vamos se dizer, como que fala, da regra, né? São as exceções. Poderiam fazer entrevista falando como que foi o pós-adoção e como que foi as questões para desmentificar o que as pessoas acreditam que acontece. Que elas acham que o adolescente vai fazer um inferno na sua vida depois que foi adotado, que não tem educação. E isso é tudo uma questão de preconceito já criado pelas pessoas. Que, assim, a adoção nada mais não é a criança se adaptar a você, mas é os dois se adaptarem um ao outro e tentar formar uma família a partir dali. O que as pessoas acham eu vou adotar uma criança e vou fazer ela modelo a minha família, e que a partir daquele momento ela vai seguir as regras só que a minha família tem, mas é uma pessoa que já tem seus costumes, já tem seus gostos, já tem sua forma de viver, e o que precisa é os dois se conhecer e chegar a um consenso. É igual um relacionamento. A gente nunca vai achar uma pessoa que é igualzinha a nós. É porque não daria certo. E aí eu acho que as pessoas deveriam pensar que uma adoção é um relacionamento que você está criando, é um vínculo que você está criando. E para criar esse vínculo, eu preciso me adaptar à criança, assim como a criança vai se adaptar a mim. Vai ter coisas que eu vou conseguir mudar na criança? Mas vai ter coisas que é dela, que a gente não vai poder mudar. Assim como os pais também poderiam não conseguir mudar. Sim. Na sua passagem pelo orfanato, em algum momento você foi adotada e não se adaptou a alguma família, ou não foi em nenhum momento? Nunca passei pelo processo de adoção. Tipo, eu fui inscrita para ser adotada a partir dos 10 anos, eu e o meu irmão. Só que a gente nunca foi adotado, por causa da idade. Nunca chegou uma família falando, eu quero adotar, ou tive interesse. Nem entrevista, nada. Se eu não me engano, cerca de 80% das pessoas que fazem o cadastro lá, cerca de 80%, não, cerca de 20% aceitam receber crianças acima dos 10 anos. É isso mesmo, cerca de 20% das pessoas que fizeram o cadastro aceitam receber crianças acima de 10 anos. E dessas, tipo assim, acima de 10 anos é 10, 11, 12 no máximo, entendeu? Isso, mas aí também tem outra questão. A gente vive num país onde a gente tem vários preconceitos aí presente, né? O racismo ainda está presente, LGBTfobia ainda está presente. Então, se essa criança que tem cerca de 10 até os 12 anos está na fila para ser adotada, mas ela for uma criança bissexual, já saiu dessa linha. Se ela for uma criança negra, já saiu dessa linha. Porque a gente entende que no Brasil ainda assim tem aquela questão de eu quero adotar um bebê, mas você vê a fila da adoção de bebê, é bebê branco. Tem que ser um bebê branco, eles não querem uma criança negra. A gente tem toda essa questão da sociedade por trás que ainda também atrapalha. Temos também casais LGBTs que querem adotar, mas a gente tem uma lei que está proibindo eles de adotar. Nós temos um preconceito da população que impede eles de adotar. Porque se tivesse muito tempo atrás LGBTs poder adotar, eu tenho certeza também que ia diminuir a quantidade de instituição, porque eles também já pesquisam sobre, já procuram saber sobre as crianças que estão em instituição e têm um melhor conhecimento sobre essas informações também quando entram para a adoção. Eles não entram também só com aquele dizer de eu vou adotar só um bebê. Porque muitas das vezes o que acontece também é deles querer, se tiver um irmão, eu vou adotar o irmão junto. Se tiver um casalzinho, se tiver trio. Mas o que impede é a barreira da sociedade, a barreira da lei. A gente tem vários dizeres ou vários preconceitos aí que acabam barrando. Esse número seria bem menor se a gente pudesse permitir as pessoas adotar. É igual uma situação que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, e foi assim que eu debatendo com algumas pessoas da minha sala sobre essa questão do catálogo para você poder adotar. E aí, um exemplo que a menina usou foi de um caso real nos Estados Unidos, de um casal negro que adotou uma criança branca e todo dia eles eram parados pela polícia porque achavam que eles tinham roubado a criança. Sim, mesmo triste, né? com o papel da adoção no bolso. Isso aqui seria simplesmente presente no Brasil o tempo todo. Por isso, muitas famílias falam, eu quero adotar uma criança
da mesma cor que a gente. Sim. E aí as Triste, famílias... né? E fora a questão de toda, por exemplo, estrutura. Porque quando o fórum vai deixar você entrar para a fila da adoção, você vai adotar um bebê, você tem que ter um quarto para esse bebê. Eles vão pesquisar se você tem uma casa própria. Eles vão pesquisar se você tem condições financeiras. E a condição financeira que eles estão buscando, às vezes, não faz parte da sua realidade. Sim. Eles não vão deixar, por exemplo, não que eu estou falando que é a regra, Aham. pode ter exceções. Uma pessoa que é de trabalho autônomo, que tem a sua lojinha ali de bairro, eles não vão deixar adotar, mesmo Não que deixa. ela tenha intenção, todo o amor para dar e todas as condições, por exemplo, possíveis, né, dentro do possível dela para dar. É necessária porque a criança precisa. Mas o que eles buscam também, às vezes, é um padrão além do que a gente tem. Entendi. Interessante. Eu me comovo, né? Bastante triste, né? Tantas crianças e ter essa situação. Saindo um pouco agora do orfanato e indo para a República, como é que foi a tua passagem pela República? O que a República te ajudou na sua vida? Em questão financeira, me ajudou bastante, porque a República do Governo é uma forma de você tentar se estruturar financeiramente. Quando eu passei pela República e a República que eu passei, eu não pagava nada. Eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, nem nada. Eu só pagava, se precisasse, o gás, e aí era rateado entre os jovens que estavam lá dentro, e produtos de higiene pessoal. Mas, assim, ainda assim, o governo dava para a gente produtos de higiene pessoal, que tem a verba. Mas aí, se você quisesse usar algum produto diferente do que eles davam, aí você custeava por fora. Se você quisesse comer alguma coisa diferente do que eles davam, você custeava por fora, porque até alimentação eles davam. Então, assim, você passa 3 anos dentro da instituição só colocando dinheiro na sua poupança para quando você sair, conseguir comprar um lugar ou alugar algum lugar e imobiliar, que foi o meu caso. Eu comecei a morar de aluguel, mas graças ao tempo que eu morei lá na instituição, ou na República, eu consegui juntar o valor suficiente para me imobiliar toda a minha casa, sozinha. Legal. Foi graças a isso. Sim. Porém, na época que eu fui para a República, eu convivi com várias meninas que vieram de Saica, que nunca passaram por orfanato. Eu sabia fazer todas as tarefas domésticas e elas não sabiam nem cozinhar. Então, aí a gente vê aquela disparidade que eu te falei, de tipo, alguns saberem e outros não saberem nada. Elas não sabiam como limpar a casa. E também não tinha que ensinar, porque na República só tem a equipe técnica, não tem educadores. Vocês são adultos, vocês se viram. E aí fizeram assim. Parece que eles, na maioria das instituições, antes, né? Antes, eu digo quando eu morava, acontecia muito de assim, tá faltando um mês para você fazer 18 anos. Você tá com 17, se vira. Sabe? Tipo, você se vire. Se você vai para uma república que é concorrida, não é tão fácil de entrar. Tem várias barreiras para você entrar, porque você tem que estar estudando, tem que estar cursando, tem que estar trabalhando. Não é só entrar por entrar. Então, assim, você passou nessa parte, depois que você entra, você tem que saber como é ser adulto do nada. Do nada. Do nada, porque eles acham que a gente vira a chavinha. Agora eu sou adolescente, eu tô tudo. E eu sei fazer tudo aquilo, e não sabe. Os jovens que têm uma família, eles saem da escola, começam a trabalhar, eles têm os pais ali para apoiar, né? A criança do abrigo, o jovem do abrigo, não, ele tem que adquirir a maturidade naquele momentozinho ali entre os 17 e os 18, né? É complicado, Sim. né? E outra coisa que a gente tem, que as pessoas não percebem, né? Eu falava muito isso, né? Por exemplo, a gente não vai ter ajuda do meu pai e da minha mãe quando fizer 18 anos e não ter para onde ir. Ou quando eu precisar, por exemplo, eu não conseguir pagar uma conta de água ou de luz, meu pai e minha mãe não vai me ajudar. Não vai ter uma casa própria depois que os meus pais morrerem para deixar para mim. Sabe? Tem muitos jovens que têm esse posto. Ou, por exemplo, eu estou estudando e trabalhando. Ou eu posso simplesmente escolher estudar. Sim. Não posso. Não pode. Tem Assim que como estar as estudando e crianças, trabalhando. como grande parte das crianças que crescem em comunidade que não pode optar entre só estudar ou só trabalhar. Porque eles, às vezes, optam por fazer os dois ou desistem do estudo pelo trabalho. Lógico que nós temos esse privilégio dentro de instituição, de que enquanto estamos na instituição até certa idade, a gente tem esse direito de poder só estudar e depois começar a trabalhar.
Só que eu, no meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade e trabalhar. E eu tinha que intercalar os dois. E ter dinheiro para pagar, depois que eu saí, né, meu aluguel e minha faculdade. E continuar sustentando dois. E quando faltasse um, faltou. Eu não tinha para que recorrer. Não tenho tio, nem tia, nem prima, nem primo, nem mãe, nem pai, ninguém. É você por você. E na instituição é isso, é você por você. Você sempre, quem cresceu lá, vai ter essa questão de que é só você no mundo para você mesmo. Então, tudo que vir ou não, é você que tem que procurar. Sim. Como é que foi sua formação escolar? Eu consegui fazer até o terceiro ano, eu terminei com 17. 17. Com 18 anos, eu comecei a faculdade. Eu Isso prestei ainda na instituição? Ou já tinha saído? Na instituição ainda ou já tinha saído? Eu estava na instituição. Eu estava no. Na Para sair. República? Isso, eu estava na transação para a República, já para sair da instituição. Sim. E, tipo, porque eu terminei o estudo com 17, eu entrei para a faculdade, eu entrei exatamente com 18 anos. Porque também as educadoras com quem eu conversava falavam que quanto mais cedo você entrar para o estudo, mais cedo você termina ele e você consegue algo promissor mais para frente. Sim. Então, eu vivia muito nessa risca. Uhum. Para entrar na faculdade, eu fiz as provas do Enem, né, para tentar pegar bolsa do ProUni. Sim. Consegui a bolsa de 20% fazendo prova. Mas ainda assim, tipo, não consigo. Hoje, por exemplo, eu tranquei minha faculdade porque eu Tá não tenho trancada. condição inteira de ficar pagando, porque eu pagava um semestre, fazia o semestre, pagava aquele semestre e trancava o próximo. Entendi. Fazia, trancava, fazia e trancava. Eu só fazia aquele que eu conseguisse pagar. Sim. Porque também eu queria ficar toda endividada para depois não conseguir pagar, porque eu também não tenho com quem contar. Entendi. Então eu sempre pensava nessa questão. Hoje eu tranquei minha faculdade porque eu também não tenho condições de estar pagando uma faculdade, um aluguel. E você faz psicologia, né? Psicologia. Isso. Você tá em Então, qual período? então é bem caro. 7º? 7º semestre. Entendi. E lá é bolsa não, a grade é fechada? Tem que ser aquela quantidade de matéria naquele semestre ou não? Então, a Não minha sei se grade entendeu. era modular. Eles Era o ainda quê? estavam experimentar, na verdade. Eles estavam vendo quais matérias iam entrar, quais matérias não. Então, tipo, não era uma grade fixa. Era cada Entendi. semestre eles de uma forma. Na minha faculdade, eu consegui fechar assim, ó. Se eu quisesse puxar 3 disciplinas, e aí eu conseguia puxar, entendeu? Eu não precisava fazer todas as disciplinas do 5º período, eu fazia uma quantidade menor. E aí o preço ficava menor, entendeu? Na tua não conseguia fazer isso ou não? Não, porque eles não sabiam o que ia ter na próxima, tipo, Entendi. modular. Tipo, eles estavam testando algumas matérias que fariam sentido para o curso. A Entendi. nossa era uma grade teste. Então, tipo assim, quando eu entrei, eles falaram assim, você vai entrar numa grade teste onde a gente está experimentando a cada semestre algumas disciplinas diferentes. Então, Sim. tipo, você não tem uma grade fixa de matérias que vão ter fixo no próximo semestre. A gente vai decidir, tipo, faltando, e é como eles faziam, parecia mais faltando, tipo, uma semana para começar, eles decidiam quais matérias iam entrar naquela Entendi. Uhum. semestre. E A você, gente só ficava com aquela grade. e você tem um valor, não, na verdade, é um valor fixo, teria um valor fixo nessa mensalidade? Eu saí um pouquinho do assunto porque a conversa vai fluindo, né? Tem um valor fixo? Era em torno de... não, a minha pergunta era, os 20% você ainda continua com ele ou não? Não. Não, perdeu os Não, porque 20%. depois que você tranca, né, por várias vezes eles tiram essa questão. Quando eu Entendi. entrei na faculdade também, eu comecei a procurar pela bolsa social. E aí eu Sim. fui tentar achar a coordenadora da instituição, da Uninove, né, para ver se eu conseguia a bolsa. Só que a faculdade me enrolou de todas as formas. Eu mandava por e-mail, ninguém mandava esse e-mail por limbo. Tentei por telefone, mandar o telefone pro limbo. Toda vez que eu ia na faculdade, eles falavam, ela vai estar aqui na terça. Eu ia na terça, não tava. Não Vai tava. estar na quarta não tava. Então, eu nunca conseguia falar com com a assistente social da faculdade ou Sim, com alguém responsável pela bolsa social para que eu pudesse, pelo menos, tentar uma prova entendi. social para Uhum. tinha direito para essa bolsa, entendeu? E nunca Sim. consegui chegar perto de alguém que pudesse me falar como que eu poderia ter. Não era lucrativo para eles, senão eles tinham abraçado, né? É fogo.
Eu quero te agradecer aí pela disponibilidade. Falei pra caramba, né? Acho que a gente está quase uns 40 minutos falando. Te parabenizar pela tua força, pela tua força de vontade, pela tua persistência, porque é uma persistência, né? Se você não persistir, você não é ninguém, você desiste. E eu tive muito isso na minha vida. Eu tive meus pais, minha mãe e meu pai comigo a vida inteira, até eles irem, né? Porque eles foram em 2013, meu pai em 2012, minha mãe em 2013. Mas sempre me deram muita base. Minha mãe tinha o primário, eu tenho orgulho de falar isso. Meu pai era analfabeto, minha mãe comprava livros para mim e meu pai, tipo, fez uma assinatura de um jornal sem saber ler só para instruir os filhos, entendeu? Eu e minha irmã. E eu não posso, tipo assim, eu me sinto um privilegiado por ter. Se eu pudesse, eu dividia com todos esses jovens que passam pela situação que você e seus irmãos passaram. Mas é isso. Quero agradecer, fico emocionado também. E agradecer teu irmão também aí, ó, dar parabéns a ele por também ter persistido na vida, não ter desistido, entrado para a vida errada, né? Porque é muito fácil. Eu sou do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro a vida do crime tá em cada esquina, sabe? É muito fácil de um jovem entrar. Eu dirigi cerca de um ano para Uber e eu entrava nas comunidades, né? Nunca tive medo, não. E aí um dia eu entrei numa que o rapaz estava soltando pipa com a pistola na cintura, sem camisa, e tinha um jovem ali de, no máximo, 8 anos, sem pipa na mão, só ali porque estava conversando com esse criminoso, entendeu? E aí, essas coisas me comovem muito. A minha intenção de fazer o meu TCC era falar sobre essas crianças, sabe? Sobre a guerra, né, do Rio de Janeiro. Só que os professores, um professor que eu comentei, ele falou que não seria possível porque a faculdade não deixaria eu me arriscar. Eu com certeza eu ia lá, eu ia gravar, ia achar pessoas que falassem, mas só que eles não deixaram por conta disso. Estão certos também, né? Não pode se responsabilizar por uma coisa que bote em risco não só eu, porque eu ia precisar de outras pessoas para irem comigo da faculdade, entendeu? É isso, quero parabenizar vocês e agradecer também pela disponibilidade aí que vocês disporam. E pedir depois, eu tenho um projeto, um canal no YouTube que fala sobre sonhos, eu acho até que eu já te falei. E aí eu gostaria de repente, falar contigo, com o teu irmão, sobre os sonhos de vocês e o que vocês realizaram na vida de vocês e as dicas que vocês dão para os jovens que sonham, entendeu? Se você puder, eu vou te mandar aqui o link do... Eu tenho poucos vídeos, eu comecei agora há pouco tempo. Aí eu vou te mandar o link do canal para você entender como funcionou, se você quiser participar. Acho que você participaria. E seria bastante útil nesse trabalho. Falando um pouquinho de mim agora, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, muito doido, sabe? Tipo, eu entro de cara nas coisas sem saber se vai dar certo ou se não vai. Mas eu me... Desculpa. Mas eu tenho essa coragem, sabe? Eu vou, meto a cara e vou em frente. Eu fiz teatro na adolescência, não tinha nem terminado o segundo grau, mas fui lá e fiz um curso de teatro. E aí, a partir desse curso de teatro, eu sempre fui muito empreendedor. Eu montei peças didáticas que falavam sobre a dengue e sobre a violência contra a mulher. Consegui vender essas peças para o governo do estado, para eles levarem para as escolas, para ensinar as pessoas sobre violência contra a mulher e a dengue, que na época estava como está a pandemia hoje, estava em alta, né? E aí, a partir desse programa, dessa peça que nós vendemos, uma das apresentações, o dono da Embeleze, que é o seu Itamar Serpa, ele era deputado federal na época, assistiu e chamou a gente para participar de um programa de televisão dele. A gente nunca tinha feito teatro, eu e uma amiga. A gente encarou, ficamos 3 anos no ar, com um programa independente falando sobre cultura e transformação de cabelo por conta do patrocínio da Embeleze. E aí conheci muitas coisas e o que me trouxe para fazer a faculdade, entendeu? Eu trabalhei antes e hoje eu tô pegando aqui o certificado, vamos dizer assim, entendeu? Também tipo assim, fui bastante... Minha vida foi muito corrida, entendeu? Mais tranquila do que a sua, mas também foi bastante corrida e eu quero levar isso para as pessoas, entendeu? É mais ou menos isso. Aí, se você puder participar um dia, a gente marca e a gente faz essa gravação. É só mudar o link que a gente participa, eu tenho Tá, certeza.
Tá. Além dessa entrevista, eu já fiz várias outras entrevistas para TCC de faculdade. Sim. Toda vez que alguém assiste meu vídeo, inclusive, eu olho todos os comentários que tem nesse vídeo. Esse vídeo parte também de um projeto do pessoal do Quebrando Tabu. Eu trabalhava na Serasa Experian, a empresa onde as pessoas negativam o nome e colocavam culpa na gente, dos funcionários. E, por incrível que pareça, uma das minhas colegas, sentava do meu lado, era irmã do proprietário do canal. Sim. E aí ela falou assim, nunca conheci ninguém que morasse em orfanato, que morou em orfanato, que tem essa história que você tem, porque eu nunca ouvi falar, tipo assim, de pessoas que realmente existam, que morou lá. Porque a gente vê o programa na TV, mas acredita que isso seja, tipo, existe, mas alguém já viu alguém que morou em orfanato? Ou conhece alguém que morou em orfanato? Aí ela ficava com essas questões e conversou com ele. Na época que eu fiz o vídeo e eu fui chamada, eu sou seguidora do Quebrando Tabu, assistia todos os vídeos e todos os debates que tinha. E a gente estava num debate sobre a questão de aborto, né? E que muitas das pessoas, os comentários eram: não aborte, tem e ponha no orfanato. Por que não entrega para um estado? Por que não entrega para um abrigo? Não sei o quê. E do abandono parental, que está tudo ligado à questão do aborto, porque as pessoas falam assim, o aborto é a mulher que assassina a criança. Mas ninguém pensa no pai que assassina a criança quando nasce e não paga a pensão, não ajuda com os custos, e que aquela mulher vai ter que custear tudo sozinha. E que às vezes essa mulher também não está preparada para ter essa criança porque ela não teve a educação necessária para saber da prevenção, né? Muitas das pessoas falam assim, é impossível alguém não saber que existe camisinha hoje em dia. Mas a camisinha não é 100%. E ela conhece o resto das prevenções? Às vezes não conhece. Sempre falaram que a camisinha ia ajudar. Mas até usando outras prevenções, né? A pessoa acaba a engravidar. Então eu comentava várias dessas coisas. E aí eles falaram assim, além de seguidora do Quebrando Tabu, você também tem uma história extraordinária por trás. Vamos tentar fazer um vídeo para tentar quebrar, né, esse preconceito que a pessoa tem, ou como a gente fala hoje em dia, que é mais... tem uma palavra que as pessoas... Seria mais a questão do canal mesmo, que eu não estou lembrando a palavra exatamente. Mas vamos lá, quebrar esse tabu sobre a questão do aborto, a questão de vamos mandar só para uma instituição que a pessoa vai ficar feliz por lá. Igual dá, Chiquititas, que o orfanato é igual Chiquititas, que todo mundo me fala. Inclusive, quando eu falava para a pessoa, eu cresci em orfanato, ela, nossa, mas é igual Chiquititas? Que era o que todo mundo me perguntava. Por isso eu falei para eles, se pudesse iniciar o vídeo, a gente iniciasse com essa frase. Orfanato não é igual Chiquititas, porque todo mundo acha que é um lugar maravilhoso, que você vai deixar sua criança lá e ela vai viver feliz. Além do Quebrando Tabu, dentro da empresa mesmo, Serasa Experian, a gente tinha um programa que é Orgulho de Ser. E a gente fez vários vídeos. O meu vídeo Orgulho de Ser, eu postei no meu Face, eu só não sei se ainda está lá, porque como eu saí da empresa, eu não sei se tem essa questão deles bloquearem o vídeo. Mas na época era para falar de várias histórias extraordinárias de 13 funcionários da empresa que tinham uma história por trás, né, do crachá. E aí estava lá, meu crachá Ianca, auxiliar administrativo. E qual a história que a Ianca, auxiliar administrativo, tem de vida para passar para as outras pessoas? Tinha pessoas negras contando a história delas de vida, de como foi uma luta para estar lá, porque muitas das pessoas falam assim, é só uma cota e pronto, acabou e você só entra e tudo mais, e o seu mundo vira um arco-íris e você fica maravilhoso e podre de rico, e não é tudo isso. Não é, né? Das pessoas LGBTQIA+, que passa por você todo dia, que sofrem preconceito na rua e que estão todo dia batalhando e estão lá com crachá, produzindo para a empresa e trazendo aquela rentabilidade, mas que você acha assim, ele é um gerente, ele deve ser muito feliz e podre de rico. Quero que as pessoas acharam, é tudo uma questão, é muito ver o crachá e pouco ver a pessoa. E tinha várias e várias histórias, inclusive uma que eu simpatizei foi com de uma das meninas que adotou, uma menina, uma bebezinha que tinha no abrigo, no Saica. E o que todo mundo falava para ela é, nossa, sua filha adotiva é muito igual a você.
Ela falava assim, não é minha filha adotiva, é minha filha de coração. Ela é minha Entendi. filha, não é só Aham, uma criança que eu peguei lá e faz parte da minha família. Ela é minha filha de coração. aham. Precisa da frase, sua filha é adotiva. Não precisa, né? Esse adjetivo. Aham. É filha. E aí É ela verdade. falava, o diferencial que as pessoas têm é, minha irmã mais nova, que é a Silvana, que foi adotada, das mais novas, assim, que foram comigo pro orfanato, né, que a gente foi em 6. Sim. Ela foi adotada com 4 anos e a família dela já tinha um filho. Uhum. E aí as pessoas falavam assim, esse é o Matheus, seu filho, e essa é a Silvana, sua filha adotiva. E sempre vinha Nossa. esse adjetivo, a sua filha adotiva. Mas aí Sem eles falavam assim, necessidade, né? não tem essa necessidade de você ficar apontando que ela é adotiva. Porque ela é Sim, parte da minha família. Ela é minha filha, a partir do momento que eu assinei os documentos, ela é minha filha. sim, Não sim. tem essa parte adotiva por trás, sabe? E Legal. ela sempre Ah, reforçava isso para as pessoas, até porque quando você está junto com alguém, você adquire algumas características daquela pessoa. sim. Tem até um estudo por trás que algumas pessoas começam a estudar hoje em dia, né? E tem antigamente também falando. Você acaba pegando feições da outra pessoa, tipo, os olhos ficam mais parecidos, o nariz fica mais parecido. E é o que falavam para minha irmã à medida que ela ia crescendo, que ela se parecia muito com a Com a família dela. mãe. Aham. Que eles falam assim, sua mãe adotiva, você parece muito. Ela falava assim, Sim. mas não é minha filha adotiva, é minha filha. É filho e pronto, né? É filha e pronto. Minha irmã que Aham. falava que o irmão dela era adotado na escola. Sim. Aham. E ela com 4 anos, ela falava que ela adotou o irmão dela porque sentiu pena dele, que ele estava lá sozinho. Ela falou assim, Entendi. você sabia que eu adotei ele? E todo mundo acreditava que ela era filha biológica Nossa. e que ele era o filho adotivo. A sua irmã falava? Falava. É mole. De tanto ela ficar ouvindo os outros falando de filha adotiva, ela ficou assim, eu não sou adotada. Adotada é ele. A lota dele. Adotada Foi é uma, ele. foi uma saída, né? O refúgio. Um refúgio. É. Mas a gente via várias histórias, então eu sempre participei desses vídeos, até porque uma das minhas. Eu tinha vários objetivos na vida, né? Eu não coloco muito como sonho, porque sonho é uma coisa que na minha vida foi colocado como se fosse algo impossível de se realizar. Sim, E sim. aí eu sempre passei minha vida colocando objetivos, porque eu colocava meta e concretizava essa meta e fazia. Parece muita Aham. coisa de empresa, mas realmente era assim para mim, porque muito do que fugia da realidade, para mim era muito impossível de se fazer. Sim, E aí uma dos meus objetivos era trabalhar com crianças dentro de instituição, para sim. tentar mudar a realidade das coisas que eu passei dentro da instituição. Por exemplo, vim uma educadora, que é o que eu sou hoje, educadora social, trabalho em instituição, em Hoje SAICA, você trabalha no Saica? trabalho. E eu Sim. comecei a faculdade de psicologia para trabalhar em instituição mesmo. Entendi. Porque eu queria que eles vissem um educador, não uma pessoa que só estudou teoria e que está lá apenas porque é o trabalho dele, mas alguém que Uhum. passou pelo mesmo que eles, que teve várias oportunidades na vida, que buscou, batalhou e que teve, vamos se dizer, uma coisa feliz após a Sim, instituição. Porque sim, eles também não tem ninguém a quem se espelhar que passou pelo mesmo que eles. sim. Eles veem Eu, muitos educadores como assim, quando eles saem daqui, a vida deles é maravilhosa lá fora. Tem seus filhos, é casado, tem um pai, tem uma mãe, então, tipo, não tem todo o problema que eu tô passando aqui dentro trancado, sem os meus pais, ou destituído do poder familiar, ou que passou por algum problema com a minha família. Eles sim. acham que os educadores são eternos, que são maravilhosos e que têm uma vida Aham. feliz. E É. também não conhece ninguém que passou pelo mesmo que eles e que tiveram uma vida feliz ou alguma coisa por trás, ou que buscou algo. É, Só aí é nesse que não caso, acontece. nesse caso você tem lugar de fala, né? Você fala com propriedade, né? Você Sim, sabe o que eles estão passando. Eu vou sei. desligar só a gravação aqui, tá? Tá. Pera aí, rapidinho. Vou só desligar a gravação.